Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para a terceira parte da nossa aulinha. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, ativa o sininho para não perder nada, pessoal, não custa nada e ajuda bastante aqui o nosso canal, tá bom? Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem curtir. E agora nós vamos para a terceira parte aqui da nossa aula, terceira e última parte da construção do projeto pedagógico na escola de primeiro grau. E a autora, Selma Pimenta, ela dividiu em 3 eixos, né? Nós vamos agora para o terceiro e último eixo. Construção do projeto pedagógico Um Fazer Coletivo. Admitir um projeto significa ter consciência do que se quer. Ou seja, se fala em projeto pedagógico, eu tenho que ter previamente clareza que estou me pautando em determinadas concepções da educação, ou seja, em determinadas necessidades. Então, quando você vai fazer assim, ó, vamos trabalhar aqui um projeto, vamos montar um projeto pedagógico, é porque existe primeiramente a necessidade, você está claro disso, tá? E que você está se pautando em determinadas concepções da educação e do ensino. Ou seja, o que são essas concepções? As necessidades. Você não pode montar um projeto aleatório. Ah, vou fazer um projeto sobre Guerra nas Estrelas. Tá, o que isso tem a ver com a realidade local? O que isso vai auxiliar o seu aluno? Porque às vezes pode até auxiliar. Mas se não vai auxiliar em nada, não vai ajudar ele em nada, não vai acrescentar nada de positivo para ele, para que você vai criar um projeto desse? Tem que criar um projeto a partir de um problema ali que você permita que esse projeto auxilie solucionar esse problema. Faça sentido ali para a criança e vá melhorar a vida dela, certo? Então, a autora diz aqui: acredito que o ponto de partida para o projeto real é a explicação de que queremos uma escola pública democrática. Daí a importância de firmarmos o que entendemos por democracia. Por quê, pessoal? Porque um projeto, quando você vai montar ele, eu falei isso no finalzinho da segunda aula aí. Você não pode, por exemplo, pegar um projeto e criar um projeto e levar para os alunos. Nós vamos fazer um projeto sobre a água, porque está tendo muita poluição da água, né? Vamos fazer um projeto. Não, você não pode chegar e fazer isso. Porque o aluno ele vai olhar para aquilo ali e falar, tá, né, para fazer, a gente vai fazer, mas, tipo, e aí? Eu com isso, né? Então, quer dizer, o aluno ele não vai nem entender, já de princípio, qual que é a necessidade dele fazer aquele projeto. Ele não entende, ele não sabe. Então, qual que é o princípio do projeto? Você tem que reunir com seus alunos e falar, pessoal, nossa, aquele riozinho tal, né, tá assim. Ou a criança mesmo comentando ali, o rio encheu lá, parece que entrou água nas casas aí durante a chuva. Então, a partir desse bate-papo entre os alunos e o professor, ou o professor pode até lançar ali o tema meio que na esgueira ali, e falar assim, o que vocês acham de a gente montar um projeto? O aluno vai falar, pô, legal, professor, porque olha, eu acho que se as pessoas não jogarem lixo e tal, e fizerem... Então, o início do projeto, para você criar o projeto, esse projeto já tem que estar pautado ali, no seguinte, na construção do tema de forma democrática, de forma ali que todos os alunos participem, que eles criem, que eles sintam que eles estão determinando aquilo. Outra coisa é quando você vai montar ali, por exemplo, o propósito do projeto, né, que é o quê? Cuidar da água, tentar resolver esse problema e a forma como esse projeto vai ser executado. Então a criança vai falar assim, poxa, eu acho que a gente pode fazer isso com cartazes, pode colar cartazes ali na vizinhança, orientando. Então o formato que vai ser feito, o professor não pode falar, vocês vão lá, faz uma pesquisa, escreve um texto, me dá que eu vou ler e corrigir. Não, não pode. A criança tem que decidir ali, junto com o professor, qual que é a melhor forma de executar aquele projeto, melhor forma de obter um resultado com ele. Então dessa forma a criança ela vai sentindo que ela tem um domínio da condução daquele projeto. E isso torna ela, faz com que ela se sinta especial e que ela sinta perdão, e que ela sinta ali realmente a necessidade de fazer aquilo, tá? Ela tem aquela alegria de fazer aquela inspiração. Por quê? Porque está partindo tudo dela. Diferente do professor chegar e falar, para fazer o projeto tal, desse jeito, assim, a criança para ela não vai ter significado e o aprendizado dela vai ser mínimo em relação ao que deveria ser, tá? Como eu falei na última aula agora, que eu falei, a Secretaria de Educação tem muito aquela mania, assim, o secretário chegar e falar, trouxe um projeto legal aqui de uma cidade, pum, passa lá para o supervisor chega na escola, chega a direção, a coordenação, chega nos professores. Quer dizer, cadê a autonomia? Não, o projeto ele tem que partir da necessidade local. Então, é a escola que passa o projeto para a secretaria, não a secretaria que determina o que vai fazer. A escola que quer ser democrática, ela precisa definir, primeiramente, uma nova qualidade, que passa, dentre outras, pelas questões de organização escolar. Uma organização escolar que modifique a realidade que ali está, a partir dessa realidade encontrada. Então é isso que a gente está conversando aqui agora, tá? Você criar um projeto você criar um projeto que parta da necessidade da escola, que você possa transformar
aquele problema numa solução e transformar aquela triste realidade que eles estão vivendo hoje com aquele problema numa realidade melhor. Você transformar aquela realidade local dele, tá? Então, um dos princípios aí. E a escola que pensa em ser democrática, que deseja ser uma escola pautada na democracia pedagógica, ela tem que partir desse princípio, tá? Trabalhar a realidade local e buscar ali melhorar o meio em que se vive. Não simplesmente ensinar 1 mais 1 são 4 e por aí adiante e não se preocupar com o que está acontecendo em volta dela. Um dos requisitos de uma nova qualidade pode ser definido por professores capacitados com formação específica e experiência. Olha só, gente. Então, um dos requisitos aí para a gente poder trabalhar dessa forma consciente, dessa forma democrática, é ter professores capacitados com uma formação específica e uma experiência na sua própria área. Tá? Selecionados por critérios de competência conforme um quadro de carreira que impeça influências clientelísticas. O que é essa influência clientelística, pessoal? É você ter um quadro de carreira que não se baseie em mérito ali de tipo, olha que aquele professor faz bastante projeto, tal, vamos elevar ele, não. Tem que ser um negócio baseado ali na formação dele, de acordo com o que ele corre atrás ali do interesse, e não assim aquela coisa, porque tem aquele professor que é simpático, gente, ele vai ter sempre ali as notinhas positivas, né? Tem um professor que às vezes ele é um ótimo professor, mas ninguém gosta dele na escola, aí vai votar negativo, gente, acontece muito isso. Então, não pode ser baseado nessa influência aí de amizade, de empatia, né? Tem que ser baseado realmente no conhecimento e na capacidade da pessoa. A organização administrativa da escola precisa se colocar a serviço pedagógico. O que significa isso, pessoal? Uma listinha de coisa aqui, ó. Compor turmas, turnos, horários adequados e critérios pedagógicos que favoreçam a aprendizagem. Tá? Então não pode chegar aquela coisa engessada, vai ser assim, 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 assim. Não, tem que dar aquela liberdade e ver qual é a melhor forma ali para estar trabalhando com as crianças. Prever capacitação em serviço e assistência didático-pedagógica constante aos professores. Para quê? O professor tem que ter uma formação constante, pessoal. Não adianta falar assim, mas já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Não, não existe isso. A educação ela se transforma cada dia e o professor tem que se transformar junto. De forma a assegurar o retorno dos benefícios para a escola. Definir equipes didático-pedagógicas de assessoria à atividade docente na escola. Assegurar horários para reuniões pedagógicas, abrindo espaço para discussão sobre questões do ensino, para troca de experiência, para o estudo sobre temas da educação que favoreçam a melhoria da qualidade do trabalho docente. Então isso aqui no caso, aqui em Guarulhos nós temos a hora atividade, que todo dia, no meu horário, né, após a aula, tem outros horários aí que é antes da aula. Nós temos ali uma hora que é a hora que você trabalha realmente as dificuldades, o que dá para melhorar na escola, e isso todo dia tem, porque todo dia a gente tem documentos, alguma coisa assim, ou preparo de atividades para fazer, mas pelo menos uma vez por mês, ali 2 por mês, uma hora atividade ela é direcionada para isso realmente, tá? Essa formação constante aí para que a gente vá se adequando cada vez mais à necessidade da realidade local para poder transformá-la. Articular as disciplinas do currículo de modo a assegurar conteúdos orgânicos. Acompanhar o rendimento dos alunos e prever formas de suprir possíveis requisitos sem rebaixar o nível de ensino. Essa parte aqui que fala de acompanhar o rendimento dos alunos, gente, é a avaliação processual, que é o professor está mediando o tempo todo ali, olhando tal, e vendo como está aquele aluno, onde ele está tendo dificuldade para poder ali ser trabalhado para que ele atinja o objetivo necessário. E prever formas de suprir possíveis requisitos, tá? Então assim, você vê que ele está tendo dificuldade numa coisa, você vai buscar resolver aquilo ali para que o aluno não saia prejudicado. Chegar, por exemplo, numa prova bimestral, ele tira uma nota baixa e você vai reprovar ele. Quando isso poderia ter sido evitado, se fosse tivesse tido um trabalho contínuo ali, né, em que todo mundo, o professor visse ali os pontos de dificuldade do aluno e já trabalhasse com aquilo com ele durante o processo. O resultado seria automaticamente positivo e evitaria aí esse transtorno de ficar reprovando um aluno porque ele foi mal na prova. A organização escolar, pessoal, ela se faz necessária, a organização escolar que se faz necessária é uma organização competente pedagogicamente, de forma a alterar o atual quadro da escola, que aí está, e por assim dizer, o conteúdo de trabalho coletivo dos professores e pedagogos, na construção do projeto pedagógico. Projeto este com clareza de seus fins, que se efetive no cotidiano. Por isso é construção, né, e não está pronto, acabado, mas se faz com profissionais competentes e comprometidos. Então aqui está falando sobre a organização escolar necessária, que é uma organização competente pedagogicamente, que se reúna ali todo o quadro de professores, todos os profissionais da educação na escola,
e busque ali se efetivar no cotidiano. O que é cotidiano, gente? A realidade local, tá? Que é isso que a gente vem falando e repetindo, tá? Então é um projeto, gente, que ele nunca está pronto, ele está sempre em construção, porque você tem que estar sempre readequando ele ali de acordo com as necessidades locais, de modo a melhorá-las. A construção do projeto pedagógico pelo coletivo dos educadores escolares, ele objetiva a democratização do ensino, cujo núcleo é a democratização do saber, que passa agora a se diferenciar da democratização das relações internas, sem, no entanto, se desvincular delas. Gente, o que isso aqui fala? Fala assim que a construção do projeto político, pedagógico, né, pelos educadores escolares, ou seja, quando se trabalha em grupo ali, você objetiva a democratização do ensino, tá? E que é pautada ali na democratização do saber. E agora, com isso, a gente passa a se diferenciar um pouquinho da democratização das relações internas, que é o quê? É realmente aquela coisa assim, o professor, nas relações internas, cada um trabalha com a sua matéria, eles até conversam ali, entre si, interagem, mas não existe essa interação pedagógica, tá? Agora, a relação interna, ela também é importante. Por quê? Porque você também não pode realizar esse trabalho de uma forma individual. Então, as relações internas é o quê? É o contato entre os professores, vendo que cada um está trabalhando na sua sala, se está de acordo, cada um vai trabalhar da sua forma, mas tem que estar procurando trabalhar ali de uma forma que todos os alunos sejam beneficiados, tá? Então, a democratização das relações internas, ela vai se desvincular um pouco, mas, não vai se desvincular, gente. Ela vai perder um pouco de peso, mas ela não se desvincula da democratização do saber, tá? A democratização das relações internas da escola constitui como mediação para a democratização da educação, o que não significa diminuir a sua importância, pelo contrário, admitir a democratização das relações internas, gente, como mediação para a democratização da educação significa considerá-la uma condição indispensável desta, porém não a única, né? Por quê, pessoal? Porque para se ter a educação democrática na escola, você tem que ter um bom relacionamento entre os profissionais da educação. Se você tem profissionais da educação, por exemplo, que não trabalham em grupo, não se dão bem, fica muito difícil você trabalhar com isso, porque cada um vai querer puxar a sardinha pro seu samburá ali, né? Vai querer puxar ali puxar a corda pro seu lado. E quando você trabalha com essa democracia das relações internas, você consegue trabalhar melhor a parte dos conteúdos, porque os professores começam a entrar ali o respeito mútuo, começam a trabalhar também em grupo, que aí entra já a parte da transversalidade, né, da interdisciplinaridade, certo? As relações democráticas na escola, né, participação nas decisões, envolvimento da equipe dos professores, trabalho, mediações básicas, trabalho docente, o foco disso é ensinar de modo que os alunos aprendam, mas elas não são suficientes nem exclusivas, tá? Então essas relações aí, elas não são exclusivas, tem muito mais coisa aí que é importante. Portanto, se opor à democratização do saber, à democratização das relações internas, como se fossem dois polos excludentes, é um falso problema. Cumpre reafirmar que o núcleo do trabalho é o de ensino-aprendizagem, enquanto mediação entre os indivíduos que compõem uma sociedade e modelos sociais vigentes nessa sociedade. O que se faz pelo ensino crítico dos conteúdos. Então, gente, a democratização do saber e a democratização das relações internas, elas têm que andar de mãos dadas, tá? Só dando uma reforçada aí, não vou ficar reforçando isso, tá? Se você tratar isso como dois polos excludentes, aí você realmente não vai conseguir alcançar essa democratização do ensino. Nossa, tem bastante tema aqui hoje. As relações democráticas de trabalho na escola, elas favorecem a consecução do núcleo. A participação dos professores na organização da escola, dos conteúdos a serem ensinados, normas de administração, elas são tão mais efetivamente democráticas na medida em que eles dominarem os conteúdos e metodologia de seus campos específicos. Então, assim,
Quando o professor vai participar de um projeto pedagógico, fazer a organização pedagógica da escola para trabalhar essa democratização, isso se torna mais fácil se o professor ele tem um domínio pleno sobre o conteúdo a qual ele ensina. Porque às vezes tem um professor ali que é meio deficiente na matéria dele e não tem uma clareza naquilo. Gente, é muito difícil fazer essa organização. Eu, por exemplo, já fui um camarada aí que, meu Deus, já dei muito trabalho, porque realmente tinha uma transformação constante, tinha horas assim que eu não concordava com o assunto e me recusava a seguir aquilo e aprender sobre aquilo. E aí o que acontecia, gente? Para montar um projeto político era muito difícil, porque às vezes você tinha que trabalhar com datas comemorativas, tinha que trabalhar com algum projeto, algum evento, e eu me recusava e fazia isso, e muitos professores fazem isso, tá? Eu não sou um ET, não, muitos fazem isso. Então, quando o professor, por exemplo, ele não tem aquele domínio claro da matéria que ele ensina, ele não vê um determinado trabalho, um determinado projeto como uma coisa positiva. E aí o que ele faz, gente? Ele acaba atrapalhando a execução daquele projeto, tá? Então, se torna muito mais fácil quando os professores têm um pleno domínio, porque quando ele domina a matéria dele, ele percebe que tudo aquilo que está sendo criado, está sendo proposto, é para melhorar o ensino, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas é para melhorar. Tá? Então é muito importante aí, por isso que é importante essa formação continuada dos professores, para que o professor sempre vá se atualizando e vá percebendo as mudanças necessárias, tá? Não entra naquela tipo dos professores antigos que gostam de falar assim, mas eu sempre trabalhei assim. Não, isso não pode existir. Gente, democratização da sociedade. Eu tenho que ler um textinho aqui em cima. Que é a finalidade, né? A finalidade de tudo isso é a democratização da sociedade pela democratização do saber. Ou seja, né, essa questão da formação continuada dos professores, ele ter o domínio da sua matéria, né, é uma forma de garantir a finalidade da democratização do saber, que é a democratização da sociedade através da escola. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, mesmo até porque, assim, como a gente pode ver, não tem como você exigir uma democracia na sociedade se dentro da escola, que é o princípio de tudo, você nunca trabalhar isso, tá? Então o princípio da democratização de uma sociedade é partindo da democratização do saber, ou seja, a democracia sendo trabalhada dentro da escola. Que a organização escolar favorece a consecução do objetivo de torná-la um instrumento de emancipação das camadas populares. Que tipo de organização escolar, gente, vai favorecer a gente alcançar o objetivo de tornar essa escola um instrumento de emancipação? O que é uma emancipação das camadas populares, gente? Tornar ela livre, tornar ela autônoma, que possa tomar suas decisões, que possam, sabe, que não fique dependente ali de um governo, de um estado, que elas mesmas possam se ajudar, que elas tenham consciência do que é direito delas, do que é dever, né? Que se formem cidadãos conscientes. Então, assim, qual é o tipo de organização escolar que vai favorecer isso, para que a gente alcance esse objetivo? Essa indagação, a resposta imediata é que certamente não é a escola que aí está, ou seja, não é essa escola que a gente está trabalhando hoje que vai alcançar esse tipo de coisa. Tá? Pois esta está há anos cumprindo a função de expulsar alunos provenientes de camadas médias e baixas, que têm tido acesso à escola, pela ampliação quantitativa de vagas. Ou seja, eles aumentaram a quantidade de vagas nas escolas, garantindo que o aluno esteja lá, mas não garante o aprendizado dele. Tá? Tal escola está organizada a partir do aluno ideal, calcada no modelo da classe dominante. Isso, gente, é a escola de hoje, tá? Não é a escola que a gente precisa. Calcada no modelo da classe dominante, ela se estrutura segundo o princípio da homogeneidade. Ou seja, gente, ela busca aquele aluno dotado, suficiente das qualidades necessárias para aprender, né? E aquele aluno que tem mais dificuldade, a escola não pode perder tempo com aquele aluno. Então aquele aluno ele acaba sendo excluído por ele mesmo, ali ele vai desanimando porque ele não alcança o objetivo, se sente inferiorizado e a escola não faz nada, ela simplesmente senta e vê o aluno cair, tá? Como eu posso dizer? Você está sentado, vendo, por exemplo, a criança correndo na direção de um barranco. E aí você está sentado e falando, ela vai cair, ela vai cair, ela vai cair, ela vai cair. A criança está correndo, mas você não levanta e vai lá e impede ela. Tá? É mais ou menos isso. A educação hoje, baseada naqueles princípios tradicionalistas lá, que protege a elite, a classe dominante,
Ela vê o negócio afundando, ela vê o aluno afundando, mas ela fala assim, bom, ele não está conseguindo. Mas ela não faz nada para ajudar aquele aluno. Um aluno que se sairia muito bem, se você pegar Albert Einstein, Amadeus Mozart, meu Deus, são mestres aí da humanidade que, gente, tiveram muita dificuldade. O Albert Einstein apanhou nas mãos dele lá de régua das professoras, porque diziam que ele era burro, que ele nunca ia aprender nada, que ele era incapaz. E olha Albert Einstein, a contribuição desse homem para o mundo, gente, um dos maiores cientistas do planeta, que fez contribuições fantásticas. Tá? E era uma pessoa que os professores batiam nele porque dizia que ele não ia para frente, que ele era um cara que não tinha futuro. Olha aí. Esse aluno, ele sempre teve acesso e a permanência na escola garantidos, assim do ponto de vista dos conteúdos de ensino, dosagem, ritmo, etc. A escola pública que está aí, ela tem cumprido uma função contrária, uma função seletiva de evasão que privilegia os já privilegiados, ou seja, aquela criança que ele já tem tudo dentro de casa, que ele tem toda uma estrutura, ele vai caminhar cada vez melhor. Por quê? Porque são feitos conteúdos baseados na necessidade dele. E aquele ali que, por exemplo, não tem uma internet em casa, muitas vezes ali o pai não tem condição de comprar um livro, mas tem que comprar o livro, senão você não vai poder passar de ano, porque você não vai aprender matéria. Então, assim, aquela criança que ela não tem o acesso, o mesmo acesso que os outros ali mais estruturados, ele automaticamente vai ser prejudicado. E automaticamente aquele outro ali está sendo privilegiado, porque ele já tem acesso a essas coisas de internet, pesquisas e tal. Então assim, a escola acaba privilegiando esses alunos e excluindo o outro. Quando era muito simples, se você dá um ensino uniforme, um projeto que tem que se trabalhar em conjunto, um ajudando o outro, a escola garante o ensino de todos. Né? Mas hoje não, hoje é trabalhado o quê? Essa questão realmente de que o aluno que não vai bem é porque ele não corre atrás, ele não tem o livro, ele não comprou, ele não fez nada, não é problema da escola se a família dele não tem dinheiro para internet, ou para livro, ou para computador. Né? Então, assim, o aluno mesmo ele tem o pleno direito de acesso, de aprendizagem, de tudo dentro da escola, é aplicado uma outra pedagogia que acaba tirando essa democratização, que é o quê? Tirando os direitos iguais e dividindo a escola em dois. Uma escola que, na verdade, ela deveria contribuir para a formação de um aluno, para a vitória, para a conquista de um aluno, não, ela contribui para a desistência dele. Ou seja, assim, quem é inteligente, só entra na escola quem já é inteligente. Só entra na escola quem já tem condições de entender o conteúdo. Ou seja, a escola está ali para ensinar, mas assim, ela fala assim, eu chego aqui, o aluno que sabe, sabe. O aluno que não sabe é caso perdido e toca para frente. No entanto, a indagação feita que organização escolar, no entanto, a essa indagação feita, que tipo de organização escolar favorece a consecução do objetivo de torná-la um instrumento de emancipação dessas camadas populares? É preciso responder que é a partir da escola que está aí e que deve construir a nova. Ou seja, você não pode pegar e criar uma nova educação, você tem que transformar essa educação que está aqui. Como que ela está sendo trabalhada, como que ela deve ser trabalhada, como que ela pode melhorar a vida das pessoas. Então, a partir dessa educação que está aqui, você transformá-la, e não simplesmente abolir tudo ali e construir uma nova, tá? Ou seja, a organização escolar que possibilitará essa consecução do objetivo da emancipação, ela será engendrada a partir das condições existentes, porque, dentre outras razões, é na escola que aí está que encontramos elementos válidos, ou seja, dentro da escola já está explicitado o problema da educação. Então não adianta você hoje pegar e falar assim, vamos criar uma nova escola, uma nova pedagogia que possa atender. Não, gente, você já está com um problema ali. Agora você tem que buscar a solução. Então a partir dessas escolas, a partir dos problemas que você já tem aqui presente, é que você vai buscar a solução. Então é transformar as escolas que já tem e não simplesmente criar um novo modelo de educação. Porque aí você vai começar do zero, sem saber onde é que está o problema. Tá? Então, pega o problema que você já está vendo que tem ali e trabalha a partir dele a solução. A organização da escola é competência tanto dos profissionais docentes como dos não docentes. Então, assim, o que quer dizer isso, gente? Docentes é todo mundo que trabalha com educação, professor, diretor e tal, e os não docentes. Também parte ali dos outros funcionários da escola, comunidade escolar, todo mundo tem o compromisso de trabalhar com essa organização da escola para buscar a democratização do ensino. Enfim, trata-se de educadores propiciarem no interior da escola as condições mais favoráveis possíveis
para a democratização do ensino. E quando a gente fala educador, a gente não é só professor, é a comunidade escolar, é todos os funcionários, é o comércio local, todos que estão inseridos ali no meio. Todo mundo tem que trabalhar por uma melhor educação. Dessa forma, a gente vai conseguir construir a democratização escolar e uma escola para todos, que realmente atenda para todos. Pessoal, qualquer dúvida, volta a acessar os vídeos, faz anotações lá, tá? Se tiver alguma dúvida aí que não conseguiu, manda no comentário, se tiver o meu alcance aí, vou estar auxiliando vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham podido ajudar vocês aí, possa ajudar vocês no estudo dos concursos ou da faculdade, e até a próxima aula, tá bom? Bons estudos a todos!